você também tá sem saco nenhum pra data FIFA? Chega na semana que você sabe que seu time não vai jogar, só vai ter seleção brasileira pra ver, você já perde a vontade total de ver futebol? Porque eu tô assim. Brasil jogando desse jeitinho burocrático, tentou se adaptar ao futebol mundial, não dá vontade, não dá empolgação nenhuma de ver jogo do Brasil. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Tô aqui hoje pra falar um assunto que rola muito na conversa de amigos, de todo mundo que gosta de futebol, que é como tá chato ver jogo da seleção brasileira. Como não empolga a mais ninguém ver jogo da seleção. Chega aquele fim de semana ou meio de semana que não tem rodada do brasileiro, que é data FIFA. Como é chato. O quão é triste saber que não tem rodada do brasileiro, que não tem jogo do seu time, porque tem jogo da seleção. Antigamente até empolgava um pouco mais, porque a seleção jogava bola, era um futebol bonito, ver o Brasil jogar era diferente. Então fazia até sentido você deixar de ter um jogo do seu time porque ia ver a seleção jogar. Então era algo até um evento, era marcante, o pessoal se juntava para ver o jogo. Hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Vou lembrar vocês, antes de seguir aqui o vídeo, de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Você vê que hoje eu tô com um tom até abaixo porque é triste. Já teve época de você, em seleções de outros momentos, e não precisa ir tão pra trás assim, Brasil com o Neymar no início ainda era uma seleção bonita de ver jogar. Indo um pouquinho mais pra trás, a época de Adriano Imperador, de Kaká, de Ronaldo Fenômeno até no fim da carreira. Sempre foi motivo das pessoas se juntarem pra ver o jogo, que gerava comentários em relação ao jogo em si. Mas uma série de fatores de um tempo pra cá fez com que a seleção não seja mais atrativa. E algumas delas a própria CBF tenta amenizar. Por exemplo, o fato de não jogar praticamente no Brasil, isso eles tentam mudar de alguma forma. Chegaram a fechar um contrato da Brasil Tour, que era o Brasil fazer amistosos em uma série de países contra grandes seleções, mas sempre longe do Brasil. Então eles mudaram isso de um tempo pra cá, fizeram essa reprogramação com jogos mais frequentes aqui no Brasil para reaproximar a seleção. Só que não adianta nada você trazer pra perto e a seleção não jogar nada. Nada, absolutamente nada. E eu digo nada jogando mal e não mostrando nada de diferente. Isso não é só o fato de ser a seleção brasileira. O futebol ele tem estado muito mais globalizado. Todo mundo tem acesso a todos os recursos de vídeo, de acompanhamento dos outros jogadores. Então, por um lado, o Brasil não tem mais aquele diferencial de jogadores surgindo o tempo todo, jogadores diferentes surgindo, que faziam toda a diferença, um Ronaldinho Gaúcho, até um Robinho, um Neymar, Denilson, todos esses caras que eram diferentes e não tinha outro igual no mundo. Hoje em dia, não tô dizendo que surgiu outro Ronaldinho Gaúcho, outro Ronaldo Fenômeno, isso não. Isso aí cometa, um a cada 10, 20 anos surge um cara desses, isso não. Mas os pontas habilidosos nada mais são do que um cara bom, que existem aí
20 a 30, até dá pra chutar uns 50 no mundo, só que muito bem treinado, focado e que, óbvio, tem o talento, mas é muito parte desse sucesso é a obstinação, o treinamento. E isso tá no alcance de qualquer clube de ponta. Então, se o cara tem uma boa matéria-prima, um bom jogador, souber desenvolver, o cara vai jogar bem. E isso faz com que, no fim das contas, muitas seleções se equiparem e ultrapassem a brasileira com facilidade. Por incrível que pareça e por mais triste que seja, muitas seleções têm jogadores tão qualificadas quanto a do Brasil em relação à habilidade, porém muito mais organizadas, taticamente falando. Então, isso faz com que o Brasil não seja mais soberano nem na bola, nem no 1 contra 1, naquele diferencial que tinha do brasileiro. A não ser que o cara seja aquele extra classe, o fora de série, que surge só muito de vez em quando, como um Neymar, foi o mais recente. Então, sem um cara desse na seleção que faça a gente ter vontade de ver o jogo, a data FIFA passou a ser a pior semana a cada 2, 3 meses que você tem em relação ao futebol. Você deixa de ver o jogo do seu time, deixa de acompanhar os campeonatos, até os campeonatos europeus também param, para ver um jogo muito ruim, fraco. Por exemplo, esse Brasil e Equador foi uma porcaria o jogo, horrível, para ver o Brasil e o Equador num jogo físico, com o Brasil não tentando nada de especial, ninguém ali, e jogadores bons. Tô dizendo que a seleção não tem bons jogadores, tem, só que não tentam nada fora do padrão. Então, se não tentar nada fora do padrão, vai ser quase um duelo de igual para igual e vai ganhar, se ganhar, num golzinho de sorte desse, como foi o gol do Rodrigo. E isso, para ver esse tipo de jogo, você vai ver o jogo do seu time, porque pelo menos envolve aquela paixão, aquela emoção. Para ver isso em jogo da seleção, você não vai nem ver. Que graça tem ver jogo do Brasil dessa forma que tá? Não tem. E pra completar, o Dorival Júnior tá dando uma de Tite, né? Com aquela seleção mais preocupada em não levar gol do que fazer. Claro que agora, na situação em que tá na eliminatória, ele até poderia levar em conta, principalmente depois de ter feito o gol, que era prioridade não tomar o gol para garantir a vitória, em relação a aumentar o número de gols no jogo, aumentar a vantagem. Mas se toma um golzinho ali de bobeira, como sofreu risco no segundo tempo, aí ia complicar muito pro Brasil. Agora, o ponto não é nem a questão tática de um jogo especificamente, é de forma geral. Ninguém fora de Copa do Mundo para assistir o Brasil mais. É o contrário, é quando já se sabe que é uma data FIFA na próxima semana, já vem aquele clima de que saco, não tem jogo do meu time, tenho que ver o Brasil normalmente jogando mal, e o que sobra pra falar é falar mal no jogador de outro, torcer pro seu jogador do seu time que foi convocado não se machucar. E isso se aplica rigorosamente a esse momento, eu que sou flamenguista. E aconteceu exatamente o contrário, Pedro, 1 ano fora, machucado na seleção. Então, esse vídeo é basicamente um desabafo e para saber se vocês pensam da mesma forma, compactuam da mesma ideia e o que vocês acham, porque eu tô falando isso sem ter muito o que pensar sobre melhorar.
poderia melhorar? O Brasil, dizendo que eu não sei, mas eu acabei no início do vídeo já dando meio que uma resposta. O Brasil, ele precisa ser diferente. Ele precisa fazer a diferença, ele precisa ser mais do que os outros, manter essa tradição. Que como que faz isso? É fazendo o estilo de futebol brasileiro. Ah, mas não tem mais espaço hoje no futebol atual pra esse estilo. É claro que tem. Quem é o moleque que mais tá jogando aí em relação à habilidade, de ponta, que tá despontando no futebol mundial? Lamine Yamal. Ele é muito bom, é muito tático? É. Mas o principal ponto dele, a principal característica é a habilidade. É a irreverência. É o fato dele ser objetivo, mas o tempo todo tentando driblar, com esse termo atual de hoje de quebrar linhas, mas com drible. E isso o Brasil hoje só faz às vezes com o Vini Júnior, e aí só ter um cara que faz isso, o outro time já vai, fecha a marcação, dobra a marcação, triplica a marcação e consegue neutralizar como aconteceu. Seja com falta, seja com mais marcação, etc. E aí, como eu falei, todo mundo tem acesso a muito vídeo, a muito material hoje. É muito fácil estudar os pontos de um adversário. Só que isso é dos dois lados. O Brasil também tem que analisar os adversários. Não sei se isso ainda ocorre hoje, mas até pouco tempo ocorria. É uma soberba de achar que o Brasil continua muito superior, como já foi em algumas décadas atrás. E não é mais. Não é mais. Então, não adianta manter esse futebol burocrático contando que algum jogador vai ter um lampejo ou vai ter uma cagada de fazer um gol em algum momento, como aconteceu agora com o Rodrigo. E não adianta, não vai ser. Tem que focar no que se tem de diferente do outro, do imprevisível, que é a habilidade. É claro que é importante ter uma parte defensiva sólida, como o Brasil tem qualidade, tem jogadores de qualidade para isso, mas a diferença vai ser na frente. É o que o Brasil tem de diferente. É explorar a capacidade do brasileiro de improvisação, de drible, para fazer acontecer ali o imprevisível. Mudar posicionamento, botar os caras para trocarem de posição dentro da mesma jogada, dentro de um mesmo período do jogo, confundir as defesas, e não acontece. O Brasil jogou, parecia o Flamengo de São Paulo naquele joguinho posicional, que o ponta só faz aquela retinha aqui, o outro ponta a mesma coisa, o atacantezinho, que nem é um centroavante para mim muito de ofício, o Endrick, que ele não tem ainda aquela capacidade toda de ser um centroavante de área. Ele tem muito força, mas aquela força pro cara quebrar a marcação, quebrar o tranco, mas não é aquele cara para fazer parede. E ele lá, dentro da área, quando ele joga, né? Não tô dizendo nesse jogo porque nem jogou o Rodrigo de segundo atacante. Mas é aquele joguinho bem burocrático, bem posicional, sem dar nada de diferente, nada de surpresa, de imprevisto. Então, não dá vontade de ver. Não vou me alongar muito mais não, porque eu vou ficar repetindo a mesma coisa, até porque o Brasil não tem nada de novo pra gente trazer aqui de comentário. Então é isso. Quero que vocês comentem se vocês veem da mesma forma. O que vocês sugeririam? O que faria vocês passarem a ter mais vontade de ver o Brasil jogar? Se vocês têm o mesmo sentimento quando sabem que é uma data FIFA, vocês sentem também, nossa, que porcaria, meu time não vai jogar, vai ter o Brasil jogando e não tem saco nenhum pra ver esse jogo, vou fazer outra coisa, depois eu vejo os melhores momentos, ou ver fazendo outra coisa, mexendo no celular. Enfim, não é a mesma coisa, não chega nem perto da mesma vontade que se tem de ver jogo, ou até fica numa expectativa muito maior de ver jogos de outras seleções. Tem jogadores hoje mais interessantes de ver. Enfim, é basicamente isso, e eu quero ouvir de vocês nos comentários o que vocês acham sobre isso. O que vocês diriam que
faria com que vocês tivessem um pouco mais de empolgação, de vontade de ver o Brasil jogar. E não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, pra gente discutir isso aqui, porque faz falta. Apesar de a gente hoje estar gostando muito mais de acompanhar o nosso time de forma geral do que a seleção brasileira, seria legal voltar a ter essa empolgação pela seleção. Então, comentem aí, o que vocês acham, o que pode acontecer. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Não me esqueça de seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.